Eu sou a Ângela Dipp e esse é o podcast Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, que pretende falar de relacionamento. Desses que duram um pouco mais que uma corrida de Uber no engarrafamento. Falar sobre casamento, sobre parceria, sobre amor. Porque antigamente os cônjuges, eles não tinham que necessariamente serem apaixonados entre si. Era matrimônio de um lado e paixão de outro. Esse negócio de amor romântico é uma invenção do final do século XIX. E agora, passados alguns anos, temos a Revolução Cultural, tivemos a invenção da pílula anticoncepcional e a mulher ocupando espaço. Então, a tônica agora nos relacionamentos parece ser o sexo e o prazer, que é uma coisa que anima, mas também assusta. Em alguns contratos pré-nupciais, tem assim a obrigação de sexo 4 vezes por semana, com orgasmo mútuo, senão vai ter separação com multa. Para falar sobre sexo no cativeiro e muitas outras coisas das relações duradouras, eu estou aqui com o meu companheiro, Ernesto Carvalho, acorda, e também com esse casal amigo, a Vavá Zamboni, publicitária e produtora, e o Várzea, ator, diretor e dramaturgo. Modelo. O Várzea agora, ele assumiu essa carreira na terceira idade de modelo. Não estou na terceira ainda, faltam 3 anos para a terceira idade. Eu estou na 2 de desespero. Sabe que a Miriam Goldenberg, ela fala um negócio legal, que ela fala que tem o negócio da curva da felicidade, que até mais ou menos assim, essa idade, 40 e poucos, 50 na verdade, a gente fica em pânico, porque a gente vai começar a envelhecer, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Aí depois de 50 e poucos, aí é só alegria. Eu já tô na felicidade, eu não tenho essa questão. Você já tá eu me acho muito melhor agora do que eu era, sei lá, 20 anos, 30. Eu, com 47, fiquei desesperado. A gente casou mesmo no papel com 47. E eu tava louco, querendo ficar magro, querendo ficar velho, fiquei louco. E aí com 50, eu acho que eu falei, então tá. Então vamos nessa. E aí foi outra loucura, né? Porque eu falei, bom, não fiz porra nenhuma até agora, né? Eu sou uma promessa que nunca aconteceu. De direção, de escrita. Tinha um monte de talento guardado que eu não usava. Aí eu falei, não, então vamos. E aí me deu uma urgência de viver, assim. Como vocês se conheceram? Vamos começar o negócio de diversão, né? Claro. Eu morava no Rio, o Marcelo morava já em São Paulo. E a gente tinha os mesmos amigos. Assim, as minhas melhores amigas eram melhores amigas dele, mas eu nunca encontrava com ele, porque quando ele ia pro Rio, eu ia pro Sul passar o Natal e o Réveillon, e ele ia pro Rio. Então a gente nunca se encontrava, sempre ouvia falar dele, ele ouvia falar de mim. Uma Vavá, um tipo de Vavá, outro tipo de Vavá, Sim, cada turma. Sempre legal, o máximo, era o máximo em qualquer turma, as pessoas me amavam. Ela era lésbica numa turma. Pior que achavam mesmo. Tinha uma amiga que era apaixonada por ela, então tinha esse negócio assim. Como é que você tava antes de conhecer ela e o estágio antes de acontecer? Eu tava solteira já, felizona. Nunca quis casar, nem ter filho, e tava assim, não quero nem namorar. Tipo, quero minha casa, meu controle remoto e minha vida sozinha. Certo. E ele tava sofrendo, Eu tava sofrendo, mas tava comendo todo mundo, né? Carregando um fardo. Não, porque todo fim de noite ali, quando eu não tava com a minha filha, porque eu ficava muito com ela, muito mesmo. Mas quando eu não tava, final de noite eu queria viver, sair, e aí sempre transava com alguém, né? Porque eu queria ser feliz. É que homem sofre diferente, né? É porque eu achava... A gente sofre você também. É porque me dava um negócio falando da parte sentimental pra gente não ser um babaca, assim. Eu achava que eu ia me apaixonar de novo, então eu conhecia alguém e falava, aí era legal ou não, o sexo, e de manhã eu falava, negócio daquela lá ainda. Aí chorava de manhã, ia curando à tarde, bebia à noite, transava. Fui pro Rio, pro aniversário de uma outra amiga, e aí a Vavá chegou, e a primeira vez que a gente se viu. Aí ela chegou em pé, tava sofrendo ali, chateado, que era aniversário da Renata, aqui em São Paulo. Você tava magro, sofrendo magro. Tava pesando 62 quilos. Tava magro, mas tava 20 magro... quilos a menos do que agora. Eu tô falando porque você sempre tem essa questão. Sim. Não, mas eu fiquei com calça 38 caindo, assim. Né? Hoje tá 48 quase. Isso é uma... mesmo. Era de sofrer. Eu sofri muito. Pra quem tem essa questão... Você tinha filha? Eu tenho uma filha, Na época... Ela separou, ela tinha 1 ano e 10 meses. Nossa Senhora, eu passei por isso também. Mas você também, você separou e 2 dias depois você estava no elevador catando uma pessoa. É a mesma coisa. No mesmo dia, na verdade. Então. Não, o dia que eu fiz a conversa... Tô livre, foi. A conversa definitiva. Sim. Né? Não, acabou mesmo, tal, não sei o quê. Eu saí
E eu tinha um escritório num prédio comercial e eu entrei e tinha uma colega dentista que sempre não é que ela me paquerava, a gente tinha uma relação... Eu sei que você sabe, né? Então, mas eu comprometido, então era, oi, tudo bem? Mas nesse dia eu entrei e eu costumo usar esse termo, assim, que eu nunca tinha olhado da cintura para baixo. Né? Eu olhava sempre, oi, tudo bom, tal, né? Como é que olha de outro jeito também, né? Olha de outro jeito. E nesse dia eu falei, tá, e aí? Porque tem uma relação de luto e sexo, né? Sim. Tem muita gente que, inclusive, sai de um funeral e trepa. Sim. Nossa Senhora! Eu não sou uma pessoa da psicologia, enfim, então não vou ficar falando asneira aqui, mas existe, tá, gente? Vocês podem procurar, tem uma relação, tem artigos sobre isso. Do funeral pro bordel, tipo assim. Sim, da separação para o elevador, né? entende? Então, aí a Vavá chegou lá, animada, solteira, feliz com a vida, e falando loucuras. Loucuras. E eu falei, nossa, quem é essa? Idiota, né? Que nem idiota. Tipo, falas emblemáticas, assim, pra causar, sabe? Sim! E eu falei, putz, que... Uma das falas era, casamento é uma invenção, gente. Vou casar nunca. Nesse negócio de amor, não existe amor. Existe dinheiro, existe casamento. Eu quero um homem rico, vou casar com alguém. Quero um contrato. É um contrato. Tipo, eu posso até não transar com alguém fora, mas tem que ter um contrato, que é um negócio de rico. E eu sofrendo de amor ali, ó. E pobre. Acreditando pobre, ator, né? Mais magro. Magro, mas falando ali, ó, poxa vida. Mas acreditando no amor, tá tendo né? uma festa em São Paulo, eu não tô. E aí a minha filha tá lá com aquele desgraçado. E eu pensei, nossa, que menino deprimido, chato, sofrido. Nossa, esse é o Marcelo que elas falam. Deus meu. 3 anos depois. 3 anos depois. Nossa. Eu tava no Então Rio. foi ódio à primeira vista. Foi tipo isso. Eu fui pro Rio, tipo, desempregado, fiquei na casa do meu pai e da minha mãe, peguei minha filha, que mais morava comigo do que com a mãe. A gente foi passar 3 meses no Rio, pra verão, né? Tipo, tô desempregado, vou ficar na casa da minha mãe, tem comida. E aí eu fui, ia viver na praia, que é uma coisa que eu nunca fui de praia, assim, eu vivia na praia, passava o dia na praia, moreno, magro, ainda tava magro. Magro, bronzeado, né? Menino do Rio. Quase 70, tava me achando. Eu tava num barco, ela fala, segundo ela, com um short horroroso. Olha a síndrome do Nelson Mota. Eu tava sem camisa, que também é grávida. Não, mas eu tinha parado, eu tava sem beber, eu tinha parado de fumar e tava numa onda malhação. E aí uma amiga ligou e falou, vem aqui. Eu falei, não posso ir pro Baixo Gávea, porque eu vou beber, não tô bebendo, não tô fumando. Vem. Sabe quando tem uma intuição lá atrás, você fala, vai. Fui. E quando eu olhei, cheguei, encontrei com ele, falei, nossa, que cara gato, moreno, bronzeado, vou me apaixonar por ele. Eu tenho uma vantagem maravilhosa na vida que eu não tenho memória nenhuma. Então, pra mim, aquele cara deprimido, chato, que separou, que tinha uma história confusa... se eu soubesse, não tinha sentado lá. Mas ele fez o tipo, não ligo pra essa mina. Não vou dar bola. Aí na hora que ela foi embora, eu falei assim, quer que eu te leve até o táxi? Aí eu levei ela até o táxi. Com essa voz. Mas só isso, não aconteceu nada. Aí não aconteceu nada. Aí voltei, aí de repente fez assim, ó, era a época de SMS, né? Aí as amigas dela, tudo, plim, 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 plim. Eu falei, tá mandando mensagem. Aí Sibeli... Aí Sibeli Santa Cruz, muitos... Você conhece Sibeli bem? Bem não, mas... Sibeli a gente ama. Mas ela faz assim, ela fez assim, ó. Ô, Cello, e a Vavá, hein? Assim, ó, nada a ver comigo, não gosto dela. Não... E aí eu falei, vou segurar minha onda, porque vai começar as amigas fazendo... Não, mas só um detalhe. Essa vez que você viu ela, você já viu uma outra... Falei, bonitinha, mas metida. Nesse dia eu bebi e voltei a fumar. Foi tipo péssimo. Aí um dia ou 2 depois, eu fui fazer um teste de um filme que eu queria muito ter feito e tal. E eu voltei a pé, sei lá, do Flamengo até o Leblon, para pensar na vida, né, chorar um pouco a separação. Né? Aí quando eu cheguei na praia, ela tava na praia. Fomos para casa de uma amiga, cozinhei, ficamos ali, batendo papo, aí a gente foi para um boteco, ela sentou do meu lado do boteco e ela já tava dando mole. Eu tava dando mole há dias, inclusive, né? Que não. Nossa, esse cara vai ficar, tipo, me enrolando a noite inteira. A gente vai ficar até 1 da manhã aqui bebendo. Eu não aguentava mais. Falava, gente, quero ir embora. Aí uma hora eu encostei nas costas dela, ela fez assim, ó. Ela fez, beleza. Aí a gente foi embora, tava de carro, bêbado, não tinha lei seca, fui deixar ela ir em Ipanema pra ir pro recreio. Não tinha nada a ver o caminho, mas eu fiz isso. Parei o carro, ela falou, quer subir? Antes do beijo, assim, antes de qualquer coisa. Quando eu fui beijar, ela fez assim, ó. Como assim? assim? O seguinte, me come e vai embora, porque eu não gosto de dormir junto, hein? Volta pras meninas! Então a gente começou assim. Pode repetir essa cena? Ó, o seguinte, me come e vai embora, porque eu detesto dormir junto. Aí eu falei, eu também.
Melhor ainda. Essa menina é bacana, bonitinha, foi bom. O negócio vai ficar aqui, ó, no meu radar. Me deixou num caderninho, né? Não, meu Daquela cadastro Você listinha. também. Contatinho. Não, ela Não, ficou eu me afim. apaixonei. Ah, você já se Mas essa apaixonou história na de- primeira? Não, assim, não que me apaixonei, mas- Não, ela tava Não. encantada, ela não queria dormir junto mesmo. Não, é porque eu não gosto de dormir junto mesmo. Eu sabia que eu poderia me apaixonar, mas não tava apaixonada. Ah. A mãe dele mora no Recreio, ele vai querer dormir aqui na minha casa amanhã de manhã. Putz, Eu tenho sim. horror. Mas eu vou te Eu sou assim Ai, também. alguém Eu dormir. não gosto de acordar junto. Eu gosto de dormir Também. junto e Mas, acordar sozinha. mas aconteceu o seguinte, quando acabou, ela falou, você não quer dormir aqui? Não, eu falei, se você quiser dormir aqui, você pode. Ah, Aí eu falei, você quer dormir aqui? acho que eu fiz o negócio direitinho. E de vez em quando eu ligava pra ela, falava, posso passar aí? Vou E eu tava aí. meio apaixonadinha já. Mas eu Né? tava segurando minha onda. Eu falei, esse cara separou Mas eu tava agora, vivendo, É. tá solteiro, solteiro. paquerando. Tem essa síndrome, né? Alguém que É. acabou de separar, você fica assim, não, Mas já melhor fazia não. uns 3 anos. Não era eu que acabou de Sim. separar, eu tava arrastando a corrente. Fazia 3 anos. Não, já tinha namorado outras. Uma filha pequena, eu Sim, tinha ideia da sim. família. Sei lá, gente, não, me deu um nó ali da Tijucano, sabe? Sou E quando a gente começou a namorar, esse assunto rendeu ainda muito tempo durante o nosso namoro. Tinha um momento Sim. de falar da ex. Sim. E você falava, era, como Mas dizia um deixa amigo eu te meu, é muito perguntar. passado pra pouco Foi um presente, trauma, foi um né? trauma. Muito passado, Marcelo, muito pouco deixa eu te presente. perguntar. Hoje você consegue enxergar que isso era uma coisa muito mais ligado a esse contrato social que a gente tem de família, de filho pequeno, do que com a própria tua Com ex-companheira. certeza, É total. porque eu tenho 6 filhos. Meu Deus, E que de animado. casamentos, né, separados. 6 casamentos? 6. De 4 esposas. Em alguns momentos eu passei por isso. A questão não era a relação com a mulher, mas esse contrato social que a gente está acostumado. A primeira filha que eu tinha 18 anos, era uma criança. Eu fui adquirindo uma culpa, né, de falar, pô, tô sempre separando, sempre largando filho pequeno para lá, filho pequeno para cá. Então, dos 3 últimos para cá, foi muito mais difícil. E depois, com o tempo, você olha e você fala, caraca, bicho, a separação devia ter acontecido antes. Contigo foi assim também, não? Eu acho que eu nunca tinha me apaixonado e namorado. Eu tinha me apaixonado porque não me queria, né? Clássico. Eu tinha dificuldade com me envolver mesmo. E eu achava que eu não ia casar, isso não era um plano meu. Eu era casado com a minha carreira. Não tinha essa. Eu sou aquário com aquário. Eu não sou uma pessoa do sentimento. E eu me apaixonei pela mãe da minha filha. Me apaixonei assim no primeiro dia. E a gente tinha uma relação super legal. Sim. Que depois a gente olha não era tão legal, mas parecia muito legal. Sim. Ah, mas aquele outro tempo A gente, também. a gente era muito jovem, mas ela era uma mulher linda e eu dei pra ela um bastão que era, ela conseguiu uma coisa de mim que ninguém conseguiu, que é Uhum. querer ficar aqui e não olhar da cintura pra baixo de ninguém. Uhum. Inclusive matou meu DNA de piranha que eu tenho, ele morreu. Eu fiquei assim, super focado. Fiquei um pouco de boneca, porque ela era 10 anos mais nova também Uhum. e ela tinha 20, então assim... Ela chegou em São Paulo, me conheceu, e aí a gente fui, aí ajudei ela na profissão, na carreira. Ela é o oposto, ela é reservada, misteriosa, escorpiã, assim. Curitiba, Paraná, né, gente? Curitiba. Sim. Hoje em dia ela é a melhor amiga da gente, assim. Uhum. Tipo, nossa filha mais velha, brinca, Ah, que que ela é. legal, que legal. Mas demorou pra caraca pra isso Pra acontecer. conquistar. E aí eu fiquei nesse conflito da masculinidade de tomar um pé na bunda, que acho que Uhum. doeu nesse lugar. Tá. Ele era 10 anos mais novo do que ela, então eu vi a história se repetindo pro outro Nossa. lado, e isso me ferrou a vida. Uhum. Que eu fiquei com esse menino bonito de 20 anos que pegou minha mulher de 30 e eu com 40. Uhum. Eu tava chegando nos 40, deu um nó na minha Sim, cabeça. sim. Quando eu tava querendo me separar do meu primeiro casamento, que era totalmente amor romântico, pra sempre, aquele ideal, babá, que depois Acompanhei. você vai, né? Aí eu acabei criando um monólogo, né? Que foi muito legal pra minha vida, né? Demorou, que é o Barril. Então, foi assim, foi uma inspiração, a realidade virou uma ficção que rendeu muita coisa boa pra minha vida profissional. Pra mim também. Escrevi uma carta pra ela, de muitas páginas, psicopata, né? Porque eu tava psicopata. E eu, obcecado com esse Totalmente. negócio, tava mesmo. E aí eu escrevi esse negócio e mandei pra ela e ela nunca respondeu. É porque eu namorei a Júlia Spadatini no meio do caminho, que é a autora, e a gente mandava e-mail. Enfim, eu liguei pra Júlia um dia, desesperado, falei, cara, tô aqui fudido. Ela falou, larga essa história, escreve isso. E aí eu parei e fui escrever. E meu pai leu, e meu pai era juiz e muito letrado, assim, leu Dostoiévski, então ele leu e falou, meu filho, 2 coisas. Primeiro, eu não sabia que você escrevia tão bem. Segundo, eu não sabia que você estava tão maluco. Não mostra isso pra ninguém. Não mostra isso pra ninguém. Que maravilha. Eu e Marcena brigamos, aquela melhor amigo que fica no meio do casal, a gente brigou por causa dessa coisa. Muitos anos depois, quando meu pai estava morrendo no hospital,
Ele falou pra mim, vem cá, você não vai perdoar uma cena nunca? O cara é seu amigo, cara. A gente morre. E aí do hospital eu liguei pra uma cena, eu falei, vamos encontrar no balcão, vamos tomar um chopp. Eu falei, qual é o seu próximo trabalho? Ele falou, posso dirigir o seu texto? Eu falei, que texto? Não tem texto. Falei, aquele negócio que você mandou pra Renata. Eu falei, não, mas tem uma carta. Ele falou, não, mas aquilo é uma cena. Eu falei, não é. E aí foi. E aí, eu que produzi. E aí... Que doido, né? É que foi legal. acontecendo, era Como para é que outro ator chamava? silêncio.doc, que era a primeira palavra do arquivo. Que era a primeira, e aí ele fecha, né? Quando você salva automático, o arquivo fecha com a Silêncio. primeira E palavra. aí tem tudo a ver, que era o silêncio dela, da filha da puta que nunca respondeu o e-mail. Isso eu acho um dos tesouros da nossa profissão. Talvez outras também tenham essa chance, né? De você transformar merda em ouro, digamos assim, né? Porque um dia eu achei esse... Silêncio ele foi Portugal. dormir e me deixou... Pra comprar uma passagem, Ela não lembro o que achou, era. não. Não, eu achei, não fucei. Essa foi a Não única fucei, vez. gente. Foi. E aí, eu li aquilo, ele tava dormindo, eu acordei e falei, não quero mais namorar você. Você falou pra ele. Falei, você é louco, você é Ó, o pai apaixonado tinha por essa razão. mulher, você é Meu pai tinha razão, obcecado. total. Enfim, a gente teve essa conversa e isso ficou em algum lugar aqui. Então aí quando ele quis montar, ele falou, e aí, o que você acha? Eu falei, cara, eu não sei te dizer. Eu nunca passei por isso, mas eu não vou ser a pessoa que vai dizer não faz. Claro. Vamos lá, vamos junto. Uhum. Se- A Vavá, essa no meio pessoa do falou, eu não vou ser a caminho- mulher que vai dizer não pra você. Eu sou de sim. Se eu me fuder, eu faço terapia. Não, eu falei, Abraço. se doer, a gente vai administrando e a gente vai conversando. A gente resolveu tudo com essa peça. É. Que maravilha. Muito louco. A Que gente, legal. esse fantasma, a minha filha em relação à separação, que ela viu a peça com 13, chorou pra caramba. Olha. Não falava mal da mãe, falava assim, mas falava assim, tipo, aquela filha da puta. Não, mas era o seu olhar meu também, olhar, né? Mas era do cara que gostava daquela mulher, Sim. né? Não, e Sim. tudo com poesia, né, gente? Que é esse poder, É, assim. e eu vi a peça toda vez, todos os dias que encenava, eu assistia. E aí eu fui. A primeira vez foi tipo. E depois foi indo. Uma hora falou. E foi- Passou, você fala, cara, é uma história. e foi- É só uma história de alguém, não é uma coisa que é presente, Isso. mas faz parte, né? Sim. Você é o que você vive. Eu comecei fazendo era uma peça de teatro, mas era eu, né? Então o jeito que você escreve também, o jeito que você fala o que você escreve é diferente do que você fala o que o outro escreve. Sim. Né? A palavra brota de você, é uma coisa estranha. Sim. Mas eu tinha uma dor ainda. Eu conseguia reviver em cena, porque eu não me fudi no processo. A gente não se deu mal aqui. Não. Mas em cena eu revivia aquela dor, aquela sensação. E no meio do caminho, eu fui até fazendo mal no meio, porque eu não tinha mais. Eu esgotei tudo que eu tinha, de sobra. Uhum. E aí eu tive que fazer aquilo virar um personagem. Como é que esse personagem é? E a peça terminou muito mais engraçada, porque ela tinha umas coisas engraçadas desde o início, mas ela foi ficando mais engraçada com o tempo. No meio desse processo, saiu uma matéria, acho que foi na Folha, falando que eu tinha virado dramaturgo. E eu falei, pelo amor de Deus, Ai, a gente não, tem isso é esse só medo. uma cartinha de amor. De desamor, né, no caso. E daí eu descobri que eu escrevi. Então, assim, eu hoje em dia agradeço muito ao imbecil que eu fui, que tem uma filha maravilhosa, que aprendi um monte e que eu ganhei uma profissão nova, que era de escrever. Não, você vê que essa separação provocou um monte de E a Vavá, né? uniões, Gente! de reuniões. E a Vavá que chegou na minha vida que eu... Não, mas muito também, porque você não foi covarde. Você pode ter sido idiota, mas você não foi covarde. Você foi atrás. Você também não. Amor, a gente tá 3 anos juntos e a gente é fogoso, então aqui ainda essa questão ainda não apareceu. Mas eu tenho sempre esse medo. E lembra que eu falava pra você Eu que, também. que um casamento tinha que ter, a gente tinha que transar pelo menos Lembra? 3 vezes? Ela anotava na agenda. Depois você baixou que era para 2 vezes. Eu me lembro isso. E ela falava, um dia a gente estava tomando um café, ela falou, puta que pariu, hoje é sexta, não transei essa semana. Sexo virou uma competência, né? Sim. Você é bom de cama, você tem que fazer curso, você tem que não sei o quê. Agora, depois mais velha, você tem que tentar manter a coisa funcionando se você quer A sorte continuar dela, transando. né? Todas essas histórias. É óbvio que no início, aquela paixão, tudo, é muito mais fácil de você manter esse fogo. Mas depois, como é que faz? Põe roupa de cowboy? Faz uma igual peruca louca? Eu academia. morri se fizer isso. Não, sabe, é porque a gente também tem. A gente é muito aquário e gêmeos, então a gente é muito mais mental e de blá Que do também que dá tesão. de... Mentira, dois piranha. Eu vou falar a Não, verdade. mas deixa eu terminar de falar. 2 piranhas, mas eu digo, se a gente botar uma fantasia, a gente vai ter uma crise de riso Não pode. e aí acabou, não vai transar, entendeu? Vai só rir. Contra a gente comigo. começando a namorar, assim, tipo, no início, ela saía do quarto e fazia assim, olha que bosta, olha que bosta, olha que bosta.
Aí apertava e falava, aqui, essa lista aqui, ó. Aqui. Aí eu falava, Vavá, ninguém faz isso, cara. A mulher põe umas luzes, assim, pra fazer um clima, você fica provando se eu vou ter uma ereção, né? Porque, Casamento sempre vem junto com separação. Então, como faz para não chegar na separação? Como faz para manter o casamento? Aí tem essa coisa de você em casa, não andar com aquela roupa rasgada, esses manuais, assim, de perua e babá, que claro que vai tudo por água abaixo, porque... Que é tudo balela, né, gente? Quem vive assim? Não Pois é. vive assim. Você não anda com roupa rasgada, você tá sempre Mas é que eu não bonita. tenho roupa rasgada. É Oh. isso. Mas eu ando, tipo, sem maquiagem. Ah, mas também maquiada aí seria uma loucura, você fica maquiada em casa. Eu tenho meus pijamas velhos, assim. Ah. Não é rasgado, mas é Eu usado. ri também. O Ab sabe. Hã? Eu riria se eu chegasse maquiada em casa com o marido. Mas A minha tinha mãe fazia isso. isso. É, Tinha isso. Meu pai era juiz e professor de universitário. E minha mãe era dona de casa. E minha mãe é uma mulher super fogosa, tal e tudo. E ela, quando meu pai... A gente ia chegando o horário do meu pai chegar, ela passava o dia de hobby, né? Usava hobby Sim. antigamente, com uns bigodinhos no cabelo. Quando meu pai ia chegando, ela tirava tudo, se maquiava, ficava linda e a gente não jantava junto algumas vezes. Porque ela falava, eu tô pronta pra ele. E ela falava isso. Esse cara vai voltar. Ela não levava problema pra ele, não falava as coisas de filho. Ela falava, esse cara tem que ter desejo por mim. Isso A vai mulher virar um casamento. perfeita. Quando eu tava casado com a Renata ali, perto de separar, e eu saquei que tinha uma coisa estranha. E ela falou, você tá fazendo sexo sempre no mesmo horário? Minha mãe. Por que não pode ser no mesmo horário? que maravilha! Nem na cama só. Certo, certo. Tem que inventar. Você sabe que eu tinha uma frase, eu dizia, eu não resisto a uma cama nova. Sim, se a coisa se fosse para um hotel. No Sim. motel eu nunca fui muito pra Mas motel. ó, não. muda, Mas na hora assim, se trata. vai viajar, uma cama Sim. nova, não sei o quê. E eu sempre tô provocando viagem. A gente não tá precisando, mas cada vez a gente vai viajar mais, tá? Nós, 5 primeiros anos, até porque nos 2 primeiros a gente morava em cidades diferentes, então toda vez que a gente tava junto, a gente tava transando, né? Uhum, A claro. gente era transante. Depois a gente casou, e aí teve esses 3 anos que a gente transava muito, assim. E depois eu fiquei muito tempo viajando com peça. Então tinha esse A namoro saudade, né? que ficou uma hora que na pandemia, né, que são os últimos Ai, anos, todos que a gente já estava casais. junto há 10 anos. O Vavá começou a trabalhar em casa. A gente teve que se reorganizar, porque o desejo... primeiro que não tinha esse lugar de reconquista, porque a gente já estava em casa. Eu também comecei a trabalhar de casa, dar aula de Sim. casa, escrever. Então a gente mudou esse lugar e eu achei preocupante. Sim, muitos casais separaram na pandemia, né? A gente não brigou nada na pandemia, tipo zero. Mas a gente... Mas a gente ficou meio virou brother. meio apreensivo. amigo, assim, É. né? Sabe aquelas séries que sempre tem uma mensagem positiva? Então a gente tava nesse rolê meio... A vida vai dar certo. É engraçado que falar, você fala, meu Deus, vão achar que a gente é um... Que uns brocha em casa. Gente, tá todo mundo assim, entende? A gente precisa começar a falar isso. Quando eu fui fazer o silêncio, as pessoas falavam, que coragem. Aí o que tinha de homem que falava, cara, eu sofri Passei a mesma por isso, coisa. Sim. E a gente não fala. É. O homem Uhum. tem que estar ali com o pinto duro, tem que transar, e o casal tem que ser transante, a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Não. E o sexo é hipervalorizado. Então tudo é sobre sexo o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa que penso em sexo o dia inteiro. E relaciono coisas ao sexo. E é mentira, porque não é sexo. Isso é poder, é outro lugar. É, pulsão de vida, Pulsão aquela de coisa, vida, erotismo. paixão. É. Né? E a paixão vai para outro lugar. Gente, né? eu não quero transar todo dia, toda hora. Sim. Deus me livre de transar todo dia. Exatamente. Legal, Eu gostaria. prazer, é Aham. gostoso. Não, mas eu eu gostaria que a gente... A gente tem um casal brocha aqui com a gente. Então, aí a gente tá dando aqui essa geleia que vai apimentar a relação. Peraí, nem boroca, Olha, isso que eu não apoio. enxergo, De senhor. pimenta. Apoio geleia de Uma vez pimenta eu da comprei um Homemade. negócio, minha vovó com uma alergia horrível. Eu sou super alérgica, gente. A gente não tem sorte com brinquedinhos. Os nossos sei. Eu brinquedinhos. comprei um negocinho para meu aniversário, era dia dos namorados. Na hora a gente lá, eu falei, agora vamos. Taquei na parede, deu um ódio. Quebrei o negócio. Aí Isso tudo bem, aconteceu algumas vamos vezes. usar o gelzinho Blebbles. Me deu uma alergia, tipo, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso tomar banho. O casamento da gente é uma maluquice, gente. A Vavá, ela arrumou tudo assim, ó, milimetricamente, eu tinha um manual. Eu falava pra ela que se eu ficava parado, ela colocava Uma etiqueta. A etiqueta dele, marido. Entendeu? Marido sem E marido uso. fica ali, ó. Post-it. Entendeu? E a gente resolveu falar sobre a relação. E foi uma construção, porque é difícil a beça você conseguir falar tudo que você pensa, tudo que você sente. Nossa Senhora. E qual é o... Se eu falar isso, onde vai bater isso? Né? Não é confessionário, mas é falar sobre ideia, sabe? Não, e sobre o que você sente, o que você Sobre o que pensa, eu desejo, né? Onde a gente tá, se a gente abre a relação, se a gente não abre, quem é você? Uhum. Né? E a Vavá, por exemplo, contou pra mim que eu sou super flertador, e é uma coisa que eu não sabia. Ah. E eu paquero até que eu não quero, porque eu acho que eu tenho uma baixa estima horrível,
E eu paquero pra ver se eu vou pontuar, eu acho. Me dá um negócio bom, assim. Sim. Mas não é que eu quero ir transar com aquela pessoa. Eu lembro da Flávia Garrafa, que a gente saía, e eu falei, Flávia, você estava seduzindo o cara do posto. Porque a Flávia, ela é sexy. Ela é... Ah, não, ela é ariana, né? Então, ela tava falando pro cara preencher Você coloca a gasolina pra mim? Eu falei, Flávia... Então, eu não sei também se não é o jeito. Então, não é sei. o jeito. Quando eu era mais jovem e não tinha conhecimento, a Ilana Kaplan ficava muito irritada que ela achava que eu paquerava todo mundo. E eu achava que não. E aí eu fui me tocar que eu tinha alguma coisa meio galante, assim. Uhum. Mas eu achei legal e deixei pra lá. A Vavá que eu falava, você paquera. E aí eu fui entender que eu realmente fazia isso, não é de propósito, mas é uma estratégia compensatória. Eu me sinto esquisito, vou fazer um negócio aqui, um charme, pontuei na cartelinha. Sim. A gente conseguiu construir essa conversa e eu acho que a gente foi se reconectar. Primeiro a gente quase se perdeu mesmo, e a gente foi se reconectando com isso. O que é um desejo? É cartela. Você iria numa casa de swing? Sim, não. Então tá. E agora, não. Sim, o que é sim, sim? Né? Fora viajar, novas camas, que a gente tem. Estratégias fáceis, né? Mais complicado você botar uma outra pessoa na relação, você pra uma casa de swing. Gente, preguiça, eu não quero. Não, eu também. Eu sempre falo, Marcelo vinha, e casa de swing? Não quero ver gente transando, não quero ver. Vamos lá na casa de swing, quero. pra ver o que acontece com a gente. A Vavá falando, não. Não tem vontade. Ela fala, não, muita gente com bolinha na bunda, eu não quero ver. Ai, Você sabe quero que ver Uma bolinha eu na sempre- bunda. eu- Foliculite. Eu sou super voyeur. Acho que a minha orientação sexual número 1 é voyeur. Voyeur, não sabia Eu que existia gosto- essa orientação sexual. Eu gosto de sexo, eu gosto de... Sempre fui em lugar de prostituta, porque fazendo show, eu acho legal, eu gosto de ver. O que eu achei bacana é essa liberdade, porque você vê que tem senhoras e pessoas que não têm um corpo padrão, que estão exercendo a sua Sim. sexualidade com A mil plenitude ali. na frente de um monte de gente. Eu acho muito legal. Aham. Tem corpos que me dão tesão, outros que não dão, mas essa situação de Ah, que bonita essa fala. Muito bonita, amor. Tem Fiquei apaixonada por você. Tem essa coisa no casamento duradouro, tem isso de você reapaixonar, né? Sim. Então, isso está acontecendo nesse momento. Uhum. Porque aí esse papo, a gente quase abriu a relação, aí a gente diz que a gente tem uma relação não hipócrita. Porque a gente sabe que em algum momento alguém pode transar com alguém, porque a gente sabe, esse contrato não existe, a gente não vai ficar, alguém vai quebrar o contrato. Uhum. Então não tem contrato nenhum. Contrato é, não quero saber também, não quero saber. Sim. Né? Não quero saber, não me expõe, não, né? Não se apaixone. Mas A também gente, não a gente não tem um casamento aberto, não tem lá uma regra de é aberto e você pode fazer isso. Não tem isso. Mas a gente sabe que o desejo de cada um é o desejo de cada um, e não vai ser o combinado comigo que vai te E a fazer gente não quer saber. não ir ali, entendeu? Mas eu realmente não quero saber mesmo, é da minha natureza. Só Mas aquário com isso é aquário. atual, Eu não tenho- era assim, não. Isso eu é atual. eu não A gente tive não isso. tinha isso. Mas eu não tive isso nem com a Renata, eu nunca tive isso, não tenho esse lugar. Eu nunca perguntei com quem ela foi almoçar, para saber se é menino ou menina. Eu realmente não me importo mesmo, porque eu sei quem eu sou, Uhum. e eu sei que meu amor tá aqui, eu sei que tem uma piranha que mora em mim, que dá umas paqueradas, eu sei que eu tô aqui. Então, pra mim, o que importa é o que a gente tá construindo junto. Casamento duradouro é isso, você vai Tem que mudando os recombinar. combinados. Você vai recasando. A Carmela e o Fê, eles falam assim, não falaram isso exatamente, mas eles falam, eu sempre busco atualização. Como você tá? A sua vontade é manter o relacionamento. Mas não existe manter. Esse aqui nem gente que diz que é conservador. Não existe conservador, gente. Não existe. A vida é uma evolução. Você quer conservar o quê? É. Vai apodrecer. É. Porque esse sistema de regras só te beneficia agora. Porque você provavelmente é branco e tem dinheiro. Você quer se Privilegiado. conservar o que você conquistou. Porque não existe. A história da humanidade é a evolução. É, O casamento não tem como. É. Eu não consigo. Por isso que eu falo, eu adoraria transar todo dia. Não é que eu adoraria hoje, nesse momento. Mas eu adoraria que te vendesse aquela pílula de início na farmácia. Da paixão. Vamos ali, vamos ter aquela Vamos tomar uma pílula da Sabe? paixão agora. É, A pílula da paixão. Porque é assim, você começa a namorar alguém, vai tirar a roupa, nossa, fica com tesão, só que vai tirar a roupa. Uhum. Né? Vai tirar a roupa e já tá com tesão. Depois você entra, a pessoa tá tomando banho, você fala, pagou a conta, não paguei a conta. Né? Tem a hora de transar, a hora de falar da conta. É esquisito esse lugar. Aham. E eu acho que o que a gente começa a fazer, eu senti muito isso comigo. Eu fui duvidando do meu interesse. Uhum. Porque como ele mudou de lugar, então eu falava, então eu não quero mais. Se eu não olho mais no banheiro, então porque eu não quero mais. Uhum. Se a gente não tá transando muito, é porque eu não gosto mais dela. Não tenho mais tesão. É mentira. É mentira. Porque aí a gente transa menos, mas é tão bom quanto ou melhor. Tem que reorganizar esse lugar e essa honestidade de saber onde a gente está e propor novos jogos. Não é jogos eróticos do Sim. cowboy. É, isso pode, isso não pode.
também dá um tesão novo, porque é novidade. Então, tem um casal amigo da gente que eles combinaram de abrir no carnaval para beijos. E eles estavam no carnaval se beijando, e beijavam todo mundo, beijavam os amigos, amigas, e eles estavam beijando, felizes da vida. E eu falei, isso vai dar merda. Eu adorei. Isso vai dar Isso merda. vai dar merda. Pelo menos Não uma vão- mononucleose Comigo vai daria rolar. merda. Não vão segurar a Uma onda. herpes. Super seguraram a onda. E aí, É. depois eu falando com ela, sou mais amigo dela, ela falou, imagina, foi maravilhoso ver o cara com tesão em outras pessoas. E a gente voltar pra casa cheio de tesão. Foi ótimo, a gente descobriu um joguinho, Uhum. que é no carnaval a gente brinca de ser livre. Eu olhei pra ele e falei, eu não vou beijar ninguém, tá? Só pra te avisar, eu não vou beijar essas bocas aí, não. Todo mundo se beijou, aquele negócio, eu não vou Eles beijar. ficaram todos com Covid, a gente não. De repente eu vejo o Ernesto fazendo um negócio e falo assim, que cara interessante. Eu não sei se ele tá no palco ou se ele tá fazendo um macarrão pra mim, sei lá. Tem essa coisa? Tem umas coisas que te dão um clique, né? Tem uns cliques que te falam, caralho, por que eu casei com essa puta que... Ao contrário, né? Tem coisas que você fala, pô, não acredito quando não lava a louça e não bate o ralinho da pia na lixeira, você fala... Ah, eu odeio isso também. Porra. De repente, você, sei lá, chego na sala, às vezes o Marcelo tá sentado escrevendo, tem uma luz bonita, ele tá bonito. Sim. Eu gosto, eu olho pra ele e falo, nossa, eu casei com um cara bonito, gato. Eu tenho uma coisa física. Quando a gente conversa muito sobre a vida, sobre o que a gente pensa, o que a gente quer, e que a gente é muito honesto, eu até brinco que a gente é honesto demais, às vezes, eu me apaixono de novo, porque eu falo, cara, eu tenho um parceiro, Aham. eu não tô casada porque eu não tenho opção, porque eu nem queria estar casada, gente. Uhum. Eu tô casada porque eu Esse acho, cara, eu acho ele um cara muito foda. Tipo, uma pessoa como... Não, eu tenho admiração. Tenho uma admiração, não é O só... ponto-chave, acho que é esse, né? Eu acho, pra mim, é admiração. total. Que ele é inteligente, fala, ele é inteligente, fala umas coisas bonitas. Não, e a coisa dos dois, né? Tipo assim, você dá valor pro outro, você dá poder pro outro, você Sim. reconhece as coisas que o outro faz. Porque tem gente que às vezes trata o cônjuge igual, não é o nosso caso, né? Trata o cônjuge igual, qualquer nota, e com as outras pessoas é super educado e em casa não. Sim, Então, mas a minha família, por exemplo, não tem o hábito de falar por favor e obrigado, não tem. E aí, quando a gente Sulista. começou a namorar... Sulista, é verdade, Fala, também. fala. A minha mãe é paranaense, né? Paranaense é tipo papo reto, não tem esse rolê. não tem curva. E... Alcança isso aí pra mim. Junta ali aquele exatamente. negócio pra mim. Passa aí. Merga. Ergue aquele negócio. E o Marcelo sempre prestou muita atenção nisso. Então, às vezes eu falava pra ele, pega não sei o que pra mim. Por favor. E eu levei isso pra minha família de volta. Às vezes a gente Às vezes a gente se odeia quer também. Mas você bater sabe- com a panela na cabeça do outro. Sim, né? sim. A gente fala sempre das qualidades. Mas eu acho que tem um outro lance que é o seguinte: quando você vê a cagada, né? Você olha, você fala, puta, o cara largou o negócio, mas a nossa capacidade de relevar essas coisas, eu acho que faz uma diferença muito grande. Se apaixonar também pelas fraquezas do companheiro ou da companheira. Eu sabe? acho Eu acho que também. isso é muito importante, que eu acho que eu me apaixono na Vavá nesse lugar. Fora tudo de bom que ela tem, de qualidade, eu consigo ser eu. Ah, é. E eu acho que eu nunca consegui ser eu com ninguém na minha vida. É, Com a minha filha e com a Vavá. E até me emocionei agora, porque às vezes eu nunca me senti encaixado em turma nenhuma. Eu sou carioca, eu não era da praia, não faço surf, eu fui um adolescente gordinho, eu não jogava futebol, então já tinha uma questão com a masculinidade que o menino que não joga futebol se fode. E aí, mas eu gostava de menina, mas eu também já tinha ficado com menino pra entender como é que era, e não contava pra ninguém, que achava que isso era um puta de um problema. Tinha um nó, e de tudo, assim. Eu não faço comédia, mas não sou da turma dos comediantes. Eu faço TV e não sou um ator famoso. Então eu fico meio sem turma. E o que acontece é que eu acho que em algum momento da minha vida, e eu acho que mulher também, né? A gente tem os papéis que a gente é obrigado a performar esse papel, da masculinidade, da virilidade, do casamento, do provedor, do fodedor, do cara que ganha dinheiro, do pai, né? No meu caso, que quis ser esse pai presente que faz o coque pra ir pra balé, que morava sozinho. Eu ficava puto porque só tinha eu na natação. Tinha mãe, Sim. avó, babá e eu. Entendi. E eu ficava no início com vergonha, porque eu me sentia num lugar feminino, e eu não entendia aquilo, e aí depois eu comecei a falar, não, eles é que estão errados, que está certo sou eu. A Vavá é muito feminista, e a gente começou a entender dentro da relação onde a gente estava mentindo, onde a gente estava reproduzindo. Legal. E o que aconteceu é que eu consegui ficar vulnerável com a Vavá. E cada vez que eu penso uma coisa
minha, muito desencaixado da vida e do casamento e do amor, e eu consigo ser honesto e falar, Vavá, olha só, eu sou uma roubada, eu tô pensando X coisa, e ela faz, que ótimo, eu gosto de você por causa disso. Tudo o que era ruim em mim a vida inteira, ela acha que é o meu tesouro. E aí a gente começou a se reconectar nesse outro lugar. Legal. Entende? Falei, Vavá, preciso te contar uma coisa. Ela foi chegando no trabalho, eu fiz isso. Aí ela ficou me olhando assim e fez, tem sopa? Aí ela falou, ai, pelo amor de Deus, você tá vivo. Você tem as suas questões. Você erra pra lá, erra pra cá, você tá comigo, tá ótimo, tudo ótimo. Eu sei com quem eu casei. Não tenho uma ilusão de achar que o Marcelo não é um paquerador ou que o Marcelo não tem os desejos. Eu sei com quem eu casei. E eu não vou ficar inventando um príncipe encantado. Eu trabalho dentro da realidade. Essa é a pessoa com quem eu casei. E eu casei com ele porque isso me interessa, me estimula em algum lugar. Porque eu sempre fui a pessoa que enjoava, né? Começa a namorar, daí falava, ai, não quero mais essa pessoa, Deus me livre. E aí pulava pra outro relacionamento. Com o Marcelo tem várias pessoas. Isso eu ia falar também, porque o Marcelo acho que é meio drama queen, né? De uma certa Total. maneira, né? E aí eu também pensei assim, é muito legal você estar com um artista, porque é menos enjoativo, né? Porque ele não vai ser previsível. Não. Nunca vai ser, porque cada hora chega de um jeito. E por exemplo, uma coisa, as treta. Quero saber das treta. As brigas. Eu imagino o Marcelo brigando, porque o Marcelo tem um poder de argumentação, ele é muito inteligente. Eu fui fazer terapia pra poder brigar com ele. Então, não dá pra brigar com ele, eu sei Porque disso. no começo eu sofria, não tinha argumento, não tinha vocabulário. Isso aí. Aí fui fazer análise. Porque eu sou a que grita, que perde a exibição, tem vontade de dar uns Ela é a Vani. safanão. Eu perco a linha. Uhum. Ele não, ele é o equilibrado. E com os que- argumentos né? ali. E que diz sempre, você é né, perdeu a linha, você tá gritando Apelou. comigo. Aham. É que a Vavá, ela não consegue discutir, pra ela é 8 ou 80. Eu também sou assim. Entendeu? Eu falo, não, tem um monte de número no meio. Entendeu? Porque eu morro de preguiça. Esse negócio de vamos discutir a relação que as pessoas adoram, eu acho um saco insuportável. Eu gosto de discutir ideia. Ou uma coisa que aconteceu ali. Não, tal. isso é coisa, qualquer assunto que seja um pouquinho polêmico, que a gente não esteja afinado, ela fala, então vamos separar. Eu sou assim também. Aí eu falo, não é assim, amor. Eu sou assim Não precisa separar. Negócio tem muita coisa pra negociar antes de separar. E aí eu falo assim, volta. Que ela também fala, não quero mais falar sobre isso. E encerrou, não tem assunto. E eu falo, pode voltar. Porque eu quero falar. E me retiro. Juro. Pode voltar e vai falar direito, porque a gente tem que falar. Não adianta, deu um ruim aqui, a gente não vai conseguir conviver com isso. Mas a Vavá, ela tem dentro do casamento Mas eu durmo. um comportamento de adolescente de bater a porta, sabe adolescente? Mas eu durmo, não briga passa com noite o pai, clara, pá, eu durmo. Ela dorme. E eu não durmo. não Aí consigo eu sou drama queen aí. Aí eu fico magoado. Daí eu acordo, tenho um textão no WhatsApp, tipo. É? E aí eu fico chateado. Daí eu penso, Fico ai, meu repensando Deus, e falo, vou ter que por conversar que sobre eu falei isso. aquilo? Aí eu fico dormindo na pontinha da cama, eu não sou esse tipo que faz as pazes na cama. Sim, não. Tipo, não Eu me também não, eu encosta, também não que eu tenho quero isso. te matar, não me sofá. encosta. Melhor sofá, gente. Não me encosta. Obrigado comigo, não vai querer transar comigo. Não quero transar com você, eu te odeio. Agora eu te odeio. Quero transar. Entendeu? Mas a gente não teve isso. Vamos transar depois de brigar. Nunca teve, nem Você eu. teve no início Eu? uma tentativa de fazer assim, eu falei, não quero, não gosto. Eu não lembro, viu? Que uma vez você comentou É que, você, difícil falar uma que você não tinha tempo de dar nenhuma flor pra ela, porque ela já vinha com o buquê antes. no início ela era assim. Que eu me identifiquei também com você, Vavá, que é uma coisa meio de mulher. pousava no Rio, quando eu abria já tinha mensagem dela, já chegou, eu falava, cara, eu não consigo contar pra ela que eu cheguei. Eu queria fazer assim, ó, oi amor, cheguei, não tem tempo, porque ela já perguntou, e ela fazia, eu te amo, você me ama? Aí eu falava, eu te amo. Aí eu falava, você não fala, eu te amo nunca. Eu falei, você não dá tempo. Eu não tenho tempo de ter vontade de falar. Eu tô sempre respondendo, te amo, te amo, te amo. E aí isso era uma coisa que eu ficava sufocado, porque a Vavá tava, sei lá, vamos tomar café da manhã. Era um café da manhã sensacional de hotel. Eu falava, gente, essa menina, eu pensava isso, essa menina deve estar desesperada pra namorar. Pra me porque, conquistar. gente, eu não tenho esse pinto todo, Mas entendeu? eu sou assim. A minha vida toda cagada, eu não tenho dinheiro. E ela, por que essa menina tá tão afim de mim? Eu pensava isso.
Estou uma desesperada. Se ela não... É um homem. E ela tá O louca. que tá pegando, né? Qual Tava que é? encalhada. Verdade. casar. Acho que a primeira vez que ela veio pra São Paulo, ou seja, uns 3 meses que a gente tava ficando, a gente transou, tal, não sei o que. Ela falou, quando eu voltei pro quarto, ela falou assim: você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu falei, não sou mesmo. Você não me conhece. Você é irmã, pai, não sou. Olha, não me joga essa mala de diferença. A gente teve esse papo, não foi? Essa mala é tua. A gente tá apaixonado. Ai, tô apaixonada. Adoro você, adoro transar com você. Ai, que legal te conhecer. Cara, que você é foda. Tá, mas você é a pessoa mais importante da minha vida. Não sou. Eu era bem louca, não né? vem. Eu era bem Vai, louca. a Vavá era louca. Mas é porque eu sou intensa também. Ao mesmo tempo que eu não quero nada, eu quero tudo. Eu quero agora, depois eu não quero mais. Mas Intensa que eu digo, não essa cafonaria de ser intensa. Eu quero tudo naquele momento. Eu quero o melhor. Sim. Produtora. Eu sou Controladora. eu sou controladora. Ué, quando a gente começou a namorar mesmo, eu fui a primeira vez pro Rio pra ficar na casa dela, eu cheguei e tinha uma necessaire bonita, né? Porque é tudo bonito, né? Vavá é um cenário. Aí, Que maravilha. uma necessaire com shampoo, escova de dente, Eu e fiz um um kit. chinelo branco, que era que eu tinha na casa dela, eu tinha que andar com chinelo. Eu detesto chinelo. E eu tinha que andar de chinelo na casa dela, no Rio de Janeiro, porque eu tinha que andar de chinelo. Nunca usei Porque eu chinelo. não queria que entrasse de sapato em casa. Sim, É isso. Sim, mas que eu me- prefiro andar descalço, mas ela queria chinelo porque o pé marca o chão. Entendeu? Não era por isso. Eu fui gentil. E o banheiro só. dela era todo Foi branco. gentil, só. Aí eu ia ao banheiro escovar o dente. Quando eu voltava, ela entrava assim no chão, ó, tirando os pelos do. Jura, você é neurótica E aí, da limpeza? Sabe o que eu fazia? Eu entrava no banheiro e fazia assim. Eu sou neurótica da limpeza. Neurótica, Da quer. limpeza da organização. Eu sou. Mas ela tenho- venceu muito já. Porque ela tava quase indo pro toque do tratamento. Sim, A gente tem uma moça que trabalha em casa, né? Hoje em dia trabalha 2 vezes por semana, mas já trabalhava, quando a minha filha era menor, trabalhava de segunda a sexta. Segunda a quinta. E ela passa as roupas da gente. Então, na hora de sair, a Vavá tirava a roupa passada do cabide e repassava a roupa. Podia ser a calça jeans, tá? Ela repassava pra sair. E eu falava, isso tá errado. Você melhorou? Ele escondeu o ferro. Eu escondi o ferro. A gente tava indo numa Uma festa de crise casamento. histérica. Eu fui tomar banho e fui esconder o ferro. A gente namorava, sei lá, uns 2 anos, eu acho. Aí eu escondi o ferro e ela ficou, cadê o ferro? Era a minha casa. Eu falei, não sei, ferro. Eu não sei ferro. Eu vou, velho, assim, eu preciso do ferro. E eu, ó. Eu não, mas eu não tô brincando não, tá? Era com ódio e choro, ódio. Eu sinto ódio. Ela ficou transtornada, porque realmente era uma coisa que estava indo pro lugar do toque. E eu escondi. E ela Você ficou só olhando, isso que não Fiquei. merece. Falei, vai passar. Ficou Eu falei, vamos, maldoso, tipo, olha o horário. não dá fulano tempo, deu não uma sei, vamos. Aí ela se arrumou, a gente foi, e ela chegou e todo mundo falou, nossa, como você tá linda, que roupa linda. Falei, viu? Ninguém falou que tá amassada. Até que você vai colocar essa bosta, vai colocar o cinto, amassou em 2 segundos. A gente nem passa uma roupa. Sim, aliás, eu não compro roupa que é massa, Deus me livre. O Ernesto é de passar camisa, que eu acho uma coisa... Uma vez Passar camisa de linho tem que passar. Vai virar uma boca do lobo, mas tem que passar. uma vez a gente tava num mato, assim, que não tinha ninguém, nada, e 6 da manhã, o Ernesto tava desesperado atrás de um ferro também, quando eu vi ele tava passando uma camisa, eu tava começando com ele, e falei, interessante, né, porque eu sou do tipo que, imagina, eu jamais vou passar uma roupa, nem que precise. Eu sei. Eu posso contar a história como a gente se conheceu? eu não lembro. A Ângela fez uma peça que era o Legítimo Inspetor Perdigueiro e eu fui ver, fiquei louco por ela, louco na peça, mas no trabalho dela, achava ela linda, né? Vi a peça umas 6 vezes. E eu fiquei apaixonado mesmo de público, sabe? Assim, apaixonado por ela, fiquei afim, fiquei esperando ela sair, assim. meio fã da tal da Ângela Dipp, que era logo depois do Creme de la Creme, ela estava super famosa em São Paulo, era uma referência. Véia. Depois caiu tudo, derrocada, hoje em dia tem um podcast. De casal velho, né? Gente que não transa. Aí o Messi fez uma festa para me apresentar e a Ilana para os amigos da comédia, do teatro comédia de São Paulo e na casa dele. A gente fez, e aí ele falou, a Ângela vai. Eu falei, bom, é hoje, né, que eu vou conhecer a Ângela, vou paquerar a Ângela. Vou me arrumar. Se arrumou, passou a camisa e foi. Aí fui pra festa. E aí, tô esperando a Ângela chegar, né? Nada da Ângela chegar, dava umas olhadas na porta. E uma hora eu tava pegando umas coisas e tinha uma mulher muito louca na festa, assim, parecia uma pessoa em situação de rua. Mesmo. Essa
pessoa em situação de rua veio falar comigo dentro da festa, uma coisa, gaviar. E pela voz eu falei, não acredito que né? Os truques de corpo, eu usava os negócios, os enchimentos, os negócios, não tinha nada. Era uma mentira. Era uma fraude. Eu, na hora, me desapaixonei. Na hora, falei, não pegaria, não. Mas eu fiquei mais fã da atriz, porque como é que esse traste consegue fazer? E ela era um menino, né? A Ângela, vocês estão vendo a Ângela aqui, mas a Ângela na intimidade é um menino. Sim. É isso mesmo. Ela estava dirigindo a gente na Lona Incendiária e ela sentou, menino, né? Sentou nas costas da cadeira do teatro. E ela foi rir de uma coisa que eu falei e ela caiu para trás. Ela ficou para trás e quero... Eu fui presa. E uma vez um jantar em homenagem a Malu Vale. Ih, pode falar os nomes? Pode. Na casa de um casal de meninos, na Praça da República, super chique. Ele era chefe de cozinha e tinha assim. Prato principal a entrada é framboesas ainda em flor. Eles anunciavam o prato, vinha o prato, e cada um tinha uma plaquinha assim de prata com o nomezinho da gente, né? E Dona Lília me criou muito bem, e eu sabia usar todos os negócios, eu sei a lavanda, eu sei fazer isso. Né? Uma bichona, sei fazer essa coisa. Aí eu falei para as pessoas, cola em mim que eu sei. Falei pra Renata, e era assim, a Renata aqui, eu aqui, a Ana Marcum na minha frente. Heitor Martinez, aí pra lá era só gente famosa, na mesa. Mandei a Fernanda Cândido, a Drica Moraes, e eu fui, a Ralé ficou pra cá. Tudo acontecia pra lá, né? Servia pra lá, era lá, a Malu era lá, O cara falava. o Valci Carrasco era lá, entendeu? E a gente chegava. E eu falava, me segue, eles olhavam, seguiam, cara. Antes da sobremesa, colocaram cinzeiros, assim. Eles sacaram quem fumava e colocaram um cinzeiro. Vinha um cinzeirinho de prata, assim, pequenininho, com 3 pezinhos, assim, aqui. E era uma mesa de uma toalha linda, branca, assim, com umas pétalas, né, que usavam muito na época, pétalas na mesa. Beleza, a gente ali, ó. Aí colocaram, eu falei, não vou fumar, não vou fumar, imagina. Aí o dono da casa fumou, falou, eu vou fumar sim, então vou fumar um cigarro. Aí fumou o dono da casa e eu. Só pra Aí, de repente, com o meu cantinho do meu olho, eu vi um negocinho fazendo assim, eu falei, não, apaguei de... Menina, como eu olhei, tava pegando fogo na toalha. E eu fiquei desesperado. E aí eu fazia assim, batia no negócio, não posso fazer barulho na hora, batia na mesa, cuspe na mão e fazia assim. Enfim, fez um buraco assim, e a Ana Marcum via e fazia assim. E eu falava, vou falar, ela falava, não. Aí joguei, lembra disso, Ana Marcum? Aí joguei um bando de pétala. Pra apagar o fogo. Em pânico. Claro, em imagina. pânico. Quero sobremesa? Não quero nada, quero morrer. Quero morrer, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? A Malu estava hospedada na casa deles. E eu falei, meu Deus, eu acabei com a vida dela, acabei com a minha vida, eu Valci Carrasco. Eu nunca mais me chamava. Como se tivesse me chamado pra fazer alguma coisa. Valci é autor de novela, tá, gente? Autor de novela. E aí o outro que era diretor da novela. E essas coisas, né? Fiquei desempregado sem novela. Quando eu vi, começaram a tirar a mesa. E eu falei, fudeu. Que vão falar, seu fulano, tinha placa, o nominho. E eu fui embora pra casa e não dormi à noite, que eu falei, vai dar merda. Eu vou encontrar com ela amanhã no teatro, ela vai me matar, né? Porque eu queimei a mesa, queimei o negócio. Aí eu liguei pra ela, deixei um recado pra ela não acordar, sabe? Me ligaram pra mandar umas flores pra eles e saber onde eles compraram essa toalha pra comprar uma toalha. De uma mesa de 18 lugares. Ia me Vendeu o carro. Eu falei, vamos lá, né? Aí ela falou, tá, vou ver, te ligo. Daqui a pouco ela me ligou e falou, Marcelo, não era uma toalha, eram 3. Era uma toalha, um forro, eu queimei. Ela falou, e você queimou a mesa. Pegou fogo na mesa. Não tem como você repor, porque isso era da bisavó da fazenda, era a toalha da fazenda, da bisavó cafeeira. Ela falou, eu falei, mas o que eu faço? Ela falou, some. Você não tem o que você fazer, não dá mais pra você fazer nada. Depois eles fizeram outras coisas da casa dele, nunca mais foi chamado. Claro, né? Agora você vê como se eu posso se atrai, né? Que você é super organizado e isso aqui é um palhaço, né? Igual eu também, A gente não sabe onde a gente começa e onde a gente termina, a gente vai derrubando as coisas. E Maria Laura, como é que foi essa coisa de... As minhas amigas falaram, olha, reza pra ela gostar de você, porque ela
ela é tudo. Marcelo vive a vida. Tipo, o Marcelo parou a vida dele pra cuidar dela. Ela é a coisa mais importante da vida dele. Se ela não gostar de você, você tá limada. Eliminada do rolê. Tava mesmo. E eu pensei, claro. ela vai gostar de mim, que eu vou dar umas notas de 100 conto pra ela vai achar legal. E a Maria Laura chegou pra passar o carnaval com ele, lá no Rio. E eu fui conhecer a Maria Laura. Qual idade ela tinha? Ela tinha 4 Quatro. pra 5. 4,5. E ela era super tímida e reservada, assim, uma criança que não era muito simpática. Mas ela foi ok comigo no Ela era primeiro fofa, dia, assim, assim, ela não era falante. na casa foi na casa da Cibele, a Cibele preparou todo um ambiente pra ser Tá agradável. tudo certo. E ela foi legal, mas não foi efusiva, como uma criança, tipo, quem é essa mina? Mas quando o Marcelo foi me deixar em casa, ela falou no final do rolê, você vai com a gente amanhã no bailinho de bailinho de carnaval? Aí eu falei, não sei. Ela falou, Aprovada. eu queria que você fosse. Aí eu pensei, Fui aprovada. gostou de mim, eu vou, né? A menina me convidou, Claro. eu vou. E foi ela que, quando a gente foi, Marcelo foi me pedir em casamento, ela que escolheu a aliança, ela fez Ela uma que falou pra eu carta, pedir casa em com meu casamento. pai. É. Ela que casou comigo, na verdade, não foi ele só Ela foi escolheu no a embalo. aliança. Por exemplo, o Ernesto tem 6 filhos, mas tá tudo criado, assim, né? E todo mundo tem mãe, tá tudo certo. Agora, se você tá com um cara que tem uma filha pequena, assim, né? Eu morreria de medo, sei lá. Eu não tinha essa noção, eu não tenho memória, eu não tenho noção das coisas, Agora eu queria só transar. vou. E, É isso. não, e o que aconteceu foi que quando a gente foi morar junto, que eu mudei pra São Paulo, eu fiquei 2 meses aqui, o Marcelo pegou uma peça e uma novela no Rio. E foi morar no Rio. E eu fiquei com a Maria Laura, com a cachorra, com a empregada, eu fiquei com a casa, com a vida que ele tinha. E ele ficou com a minha vida. E um dia eu liguei pra minha mãe e falei, o que eu fiz da minha vida? Tô aqui. A Maria Laura tá com febre. O Marcelo tá no Rio bebendo. Eu liguei pra ele e falei, Maria Laura tá com febre. A Renata, não era a vez da Renata ficar, né? Era a vez do Marcelo ficar, então ficava comigo. E a Renata também tava bebendo. E eu com uma criança que não tinha parido, cachorro. que não era minha filha, tendo que resolver o rolê. Pra mim foi difícil. Mas eu comprei esse lugar social que a sociedade te empurra e eu fui, o Marcelo não me obrigou, né, mas é social, né? É um lugar vago na família. É o homem, a mulher e o filho. Então, existe ali uma familhinha. Eu ocupei o lugar vago, que era o da madrasta, que materna. Porque hoje em dia a madrasta não precisa maternar, né? Você pode ser madrasta e é isso. Os filhos dele estão criados, você não tem nenhuma função de mãe ali. Eu levava na escola, eu fazia a mala da viagem. E no meio do caminho eu falei, cara, será que era isso que eu queria? Não era isso. O que eu tinha planejado pra mim era outra coisa. Eu tive várias crises em relação a isso. Muitas crises. Difícil. Mas e o amor? Não, pra mim é isso. Eu fico pau da vida quando ela faz alguma coisa errada, que eu falo, caramba, não posso ter tido uma filha que vai por esse lugar. Filha minha, né? Filha minha. Não, pra mim ocupou esse lugar de filho, que eu nunca quis ter, nunca quis ser mãe, nunca quis parir, mas fui. Maternei, enfim, desde os 4 anos que eu Não, convivo. 4 anos é uma idade que não E tem como você não ter Não esse tem, a gente morava E a junto, Mala né? fala que ela tem 2 mães. Foi um processo difícil, porque é isso, a criança ela vai fazendo associações. Então, se ela ocupa esse lugar aqui, então ela é minha mãe. Então, vou chamar de mãe. Não pode chamar de mãe, porque você tem mãe, eu sou madrasta. Pra eu aceitar também o meu lugar, tipo, desculpa aí, gente, é materno, vocês vão se fuder, que eu também tenho o direito de dar meu pitaco Isso que eu aqui. pergunto também. A gente chegou a fazer terapia parental, eu, Marcelo e Renata, pra poder entender, porque tem esse momento, tipo, se você é o pai, ela é a mãe, você é a madrasta. Se eu discordasse da Renata, a gente brigava, mas ela é mãe e eu sou pai, né? Sim. Se eu discordasse da Vavá, ela achava que eu estava discordando porque ela não era mãe, não porque eu estava discordando. Isso era mais uma questão dela. E aí ela descobriu também que era dela em relação à Renata, porque no início a Renata não gostava dela, ela não gostava da Renata, né? Sim, tinha uma questão. E aí foi transformando também e já estava em outro lugar, só que mãe e pai é sempre mãe e pai. E a madrasta fica num lugar que ela não é. Então, até ela entender que já estava tudo bem, que a Renata achava legal que ela educava a Maria Laura e falava, volta aqui, vai colocar. Que ela não achava ruim. Porque teve uma época que era, a gente não pode perder a Maria Laura, né? Porque senão ela vai querer ir para casa da Renata. Eu acho que você passa por vários processos, é isso. Eu não queria ser mãe, mas aí eu tinha um casamento que tinha uma mãe. Então, tudo era mãe. A gente não pode fazer isso porque a mãe da Maria Laura
não pode esse final de semana, então você vai ficar com a gente. A mãe da Maria Laura... Aí um dia eu falei, que porra de saco de mãe é essa, caralho? Eu quero ser mãe também. E aí eu achei que eu queria ser mãe. A gente fui fazer exame, fiz um monte de coisa. Graças às deusas eu não engravidei. E um dia, na sessão de análise, eu descobri que eu não queria ser mãe, eu queria competir com a Renata. Quando caiu essa ficha, tudo se encaixa, né? Você fala, ok, eu não quero ser mãe mesmo. Vou só ser madrasta aqui nesse rolê, mas com todas as prerrogativas da madrasta, de uma madrasta que cria, que participa. Mas não é fácil. Eu acho que hoje em dia, se eu fosse viver tudo isso, né, tem gente que fala, eu viveria tudo isso exatamente igual. Não viveria exatamente igual. Eu viveria de outro jeito, eu acho. Porque eu acho que eu tenho outro... porque eu acho que eu tenho outro pensamento. Esse lugar de ocupar esse lugar da familhinha, eu acho que eu já ia me legitimar como madrasta. De cara. Porque eu não fiquei nem como mãe, nem como madrasta. Eu tava num limbo. A nossa primeira conversa, acho que 1 mês de namoro, não lembro exatamente. A gente tava num bar no Leblon, nunca vou esquecer disso. Falando sobre isso, e ele falou, olha, você pode mexer em várias coisas, você então não pode mexer na minha relação com a mãe da Maria Laura e nem com a Maria Laura. E eu pensei, vai se fuder, não posso mexer na relação com a ex, que... Eu falei, meu plano é ser o melhor amigo dela. O meu objetivo é ser o melhor amigo dela e eu vou conseguir isso. E eu achei isso... Devia ter achado bom, né? Na hora, devia ter pensado, pô, esse cara é legal. Na hora eu pensei, vou pular fora. Eu pensaria isso. Mas sei lá. Mas era outro tempo, né? Não, hoje em dia eu entendi que era já tinha 30 anos. A gente tem uma coisa cultural cafona, careta e conservadora de achar que a ex é sempre um fantasma, que as mulheres são sempre umas loucas... competitivas. Não, nem só isso, que elas estão lá querendo... Quem disse que ela queria ele? Ela nem queria ele, foi ela que separou. Como você vê a Vavá, o negócio de TPM, como é que isso funcionava? Ou, não sei se ainda tá? Você ainda menstrua? Ainda menstruo. Eu acho que eu tô começando a entrar na perimenopausa. A Vavá é bem louca, então a TPM não altera muito o estado dela. Ela muda do 0 pro 10. Ela é a pessoa mais doce do mundo, inclusive, não sei o quê. E ela vira um monstro em 5 segundos. Aí, não depois só aumenta, a Vavá, como outras amigas que, mais ou menos da mesma idade, com casamentos longos, começaram a falar muito e virou uma piada. Tipo, pra que transar? E que uma hora eu falei, esse papo não é bom, não. Estamos vivos, a gente tá jovem. Desinteressado também. Claro. Eu tô afim de olhar pra você e pensar que você tá louca por mim. Se só achar que você não quer transar. Mas eu fiquei assim, eu detesto gente que insiste, sabe? Eu nunca fui aquele namorado que fica, tipo, vamos transar? Não. Ou a gente transa, a gente não transa. Ou você tá afim de mim, você não tá afim de mim. Né? Que nem gente que gosta de fazer sexo anal, que fica pedindo e cutucando. Nunca, se não abre o cu, não. Eu não vou ficar pedindo, cutucando você, gente. Eu acho isso. Eu não vou ficar insistindo, não. Não é porque é deselegante, é porque não me interessa. Eu quero fazer uma coisa que você esteja louca por mim. Não vou ficar fazendo, conseguir um cu. Não. Mas eu fiquei sem libido. E quando eu fui procurar uma médica... Mas tem a ver com a questão da perimenopausa. Porque eu falei, gente, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Aí fui ler. Aí comecei a seguir a Silvia Ruiz. E aí comecei a falar, cara, tô sentindo essas coisas aqui, ó. Acho que eu tô entrando nesse rolê. Fui numa consulta médica. E aí os exames laboratoriais estão incríveis. Mas o exame clínico comprova que você está começando a entrar na menopausa, na perimenopausa. E a libido vai embora. E aí eu comecei a repor. Claro. Gente, minha libido tá... Eu fui na consulta ontem, falei... E aí, como você tá? Minha libido voltou. Foi a minha... É porque aquela história, a gente vive mais tempo, né? Então, às vezes com 50 anos você começa um novo relacionamento hoje em dia, que não era Exato. Antes. E aí a questão da menopausa que era invisível, agora é visível, agora tem tratamento cada vez mais. Sim, você começando um novo relacionamento com 50 anos, você tá no lucro, porque tá no início do desejo. Agora... Normalmente com 50 anos você já tá num relacionamento longo. Aí parece que você não gosta mais, não é. Caiu o negócio. É por causa da menopausa. São 15, a gente tá junto há 15 anos, é diferente. Claro. O tesão é diferente, a vontade de transar é diferente. Porque a gente sabe sempre quando começa uma história, como é que foi o primeiro beijo, mas a gente nunca sabe como é que vai terminar, né? Quando vai ser o último beijo? Será que vocês vão morrer juntos? Vocês têm esse tipo de fantasia? Eu acho que a gente vai ser um trisal. Mentira. Eu não quero trisal, Deus me livre. Não, a gente não vai ser um trisal. Vocês vão uma cuidadora ou um cuidador. Bem jovem. Fazer um sexo junto, né? Tem 2 profissões a pessoa. Garoto e garota de programa que também é cuidadora. Porque daí dá os remédios direitinho e ainda de repente faz boquete nu. Faz uma mamadeira.
parte. Eu acho que a gente vai se divertir. Assim, porque a gente ri muito da gente, isso é legal. Ou a gente vai virar muito amigo e se separar e ser muito amigo. Eu acho que não vejo que a gente vai brigar. Uhum. Ou a gente vai ser muito amigo e não vai transar mais e cada um vai poder transar. Ou a gente vai ficar nesse caos se reinventando e fazendo um programa muito esquisito em Himalaia. Que a Himalaia sempre descobre uma coisa incrível de uma erva não sei de onde, que dá um tesão lá não sei aonde. E a gente, quando a gente vê, a gente vai estar lá, velho, tomando um Cialis, entendeu? É engraçado, eu não penso muito sobre o futuro, né? O que vai ser, como a gente vai estar. Eu penso muito no futuro. Essa manhã mesmo, o Ernesto começou a tossir, eu falei assim, tu pensa que o Ernesto morre? Eu pensei tudo isso, você não sabe. Eu pensei tudo isso, eu pensei no velório, eu pensei, meu Deus, como é que vai ser a minha relação? Porque assim, a ex-mulher dele ficou 12 anos com ele, ou seja, ela é a viúva mais importante. Eu penso igual a Vavá, eu não programo isso. Eu falo, às vezes até me assusta, que a Ângela começa a fazer umas contas, né, umas coisas, não, porque não sei o quê, porque o cuidador, uma cuidadora, não sei o que lá. Eu falo, caraca, bicho, eu não consigo pensar. A Teresa Freire um dia falou sobre uma questão de montar uma comunidade, né? Assim, que a gente não vai quero comunidade. Não, mas cada um tem a sua casa, gente, tem um lugar quero comum. encontrar com você, Ângela. Quero. Eu, véia. Eu tô em casa, você vai bater e vai falar, oi, vou dar um café, não quero. Não, aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, eu não consigo pensar nisso. Sabe, assim, essa coisa de, né, o fim. A Ângela, na peça dela, ela fala, não, eu quero ir direto, assim, pro túmulo, né? Chegar, eu falo, eu quero estar tão saudável que eu quero ir a pé pra cova. Eu acho que isso é um pensamento que eu tenho, de estar saudável e pronta fisicamente, mentalmente, pra viver tudo que eu puder viver com aquela idade. Então, a gente virou atleta agora, né? Depois de velho, claro, mas corre, faço bike, faço musculação, Vavá também. Tem uma caixa de suplementação, né? Eu faço pilates, tem suplemento, então eu descobri o esporte na minha vida, assim, eu gosto. Legal. Hoje em dia eu acordo de manhã, aí eu não gosto de mim, aí eu vou pra academia e gosto de mim depois. Porque me dá uma serotonina, uma endorfina e tal, e eu consigo ser melhor. E eu tenho menos dor, né? Porque a gente vai ficando com dor. Sim. Então eu não tenho mais dor no ombro, não tenho mais dor aqui, eu vivia com dor, não tenho dor de nada. Agora a Vavá, a gente tem um lugar muito estreitinho, ela colocou um negócio lá embaixo, que é 10 anos mais nova, e tava difícil pra pegar o tempero, que inclusive sou eu. E agora eu consigo baixar pra pegar o tempero. Não, mas eu acho que é aquela história, né? Planejamento bom é aquele que você planeja pro pior cenário. É de repente, não perder a autonomia de não ter mais coxa. Exato. A Fernanda Montenegro fala isso, eu falo também na peça, né? Ela diz assim, se eu tiver a sorte de não ficar gagá, eu quero continuar na minha vida, na minha caminhada, aprendendo e revendo posições. Eu até brinco, eu sei que ela não tá falando só do Kama Sutra. Porque se eu ficar gagá, que é uma preocupação que eu tenho, porque eu sei que eu já sou um pouco gagá, tá? Porque a minha família inteira tem gente com problema cerebral. Mas eu falo isso pra ela, relaxa, você não vai mudar nada. Você já convive com isso. Não vai mudar nada. Seus amigos também, todos os amigos da Ângela que eu conheço, que são amigos há muito tempo, sempre tem essas histórias, assim, eu falo pra ela, relaxa. E o bom da vida é gargalhar, isso eu sempre poder rir da gente mesmo, entendeu? Porque até se a gente, pelo menos na minha perspectiva, se eu começar a pensar muito nisso, eu vou parar de gargalhar, por exemplo. Porque é duro o final. Mas podia começar a fazer musculação para as pernas. Isso é importante. Essas igual de manhã. Veja, nós estamos indo para um podcast, encontrar um casal de amigos que ela adora vocês, falou, estava super na expectativa de encontrar, vai ser super legal, e etc. Aí eu... Nossa... Como é que será que vai ser o velório? Vai ser muito divertido. Mas tem um filme de um amigo nosso que chama... O filme do Cacau sobre... Quantos dias, quantas noites? Quantos dias, quantas noites? Que fala sobre isso. Fala sobre o envelhecimento e como... Porque ela pergunta, como você acha que você vai morrer? Todo mundo fala, velhinho, dormindo... E essa não é a realidade da maioria da população. A gente morre sofrendo, com dor. É crônica de uma morte arrastada. E aí, como você quer viver? Você quer colocar mais dias na sua vida ou mais vida nos seus dias? Eu acho que esse essa é a pergunta. O grande barato. É a gente pensar, se preparar para esse futuro. Sim. Né? Cenário fisicamente e mentalmente, para viver tudo que a gente puder viver. Mas eu acho que eu vou amarrar isso falando com o casamento, que eu acho que tem a ver com idade, tem a ver com casamento longo.
longo, né? Como é que vai terminar essa história, a nossa história de vida. E eu tenho horror quando a pessoa fala no meu tempo. Eu tenho horror de quando a pessoa fala, que no meu tempo, minha prima sempre manda, olha o nosso tempo, meu cu, entendeu? Meu tempo é agora, eu tô vivo. Claro. E as pessoas falam pra mim assim, como você tem uma cabeça tão jovem. Não tenho cabeça jovem. Eu tenho uma cabeça entusiasmada, porque eu sempre fui entusiasmado. Sim. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada. Eu sou apaixonado. Sim. Eu vou fazer uma peça nova, vou falar, já vai se apaixonar agora por alguém do elenco, vai voltar. Porque eu me apaixono no sentido de encantamento. E aí vira o meu melhor amigo de infância, e aí a minha amiga nova, que a gente é muito íntimo. Depois ele não vê mais, porque eu faço o trabalho. Eu sou uma pessoa apaixonada. Então, assim, como tem jovem que é ranzinza, velho, desinteressado, eu sou interessado. E eu acho que a Vavá também é interessada. Então a gente está evoluindo nessa paixão e ela está junto. Pode ser que uma hora cada um vai ter uma paixão fora, ou se apaixonar por alguém fora da relação, e aí isso é incontrolável. Mas eu acho que o que mantém a gente vivo é o entusiasmo. E essa ideia sobre a idade, o que eu achava sobre o que era um homem de 50 anos, não é o que é um homem de 50 anos. E não é só porque o mundo mudou. É também porque o mundo mudou, mas a cabeça das pessoas mudou. As pessoas mudaram. Então eu acho que a gente foi para um outro lugar que é rir, que é se divertir com a coisa. Quando que a gente ia achar que um casal de 60 anos ia estar falando de sexo, no meio da entende? Romeu e Julieta. Olha, goiabada, muito bom, adoro. Sabe que a gente ontem estava fazendo um negócio em casa e falei, o que era? Era uma tapioca. Eu falei, se tivesse uma goiabada em queijo com goiabada agora... esse aí parece que é uma... queijo com goiabada. Geleia tipo Romeu e Julieta. Gente, eu amo geleia. Pimenta para o sexo e a Romeu não vai trocar. Cuidado com a alergia. Gente, eu ponho a pimenta onde eu quiser. Estamos terminando, né? Tem que fazer o tintim. Muito tintim bem. com água, gente, eu amei minha caneca. Preciso declarar isso. Pois é, e nós perdemos uma. Você tá patriarcado. Pois é. Muito bom. Divertido. Cachaça, né? Cachaça. Conhaque. Nem fale conhaque. Nem me fale conhaque. Mas eu desejo a vocês um casamento longo e divertido, que eu acho que é a melhor coisa que pode ter. Você continuar rindo disso. Amor e humor, né? Amor e humor, exatamente. Sim. Porque eu li que a gente se separa pelo mesmo motivo que a gente se encantou, né? Então, se o que te encantou nele foi X coisa, é isso que vai te irritar alguma hora. O que me irrita é você comer no Tupperware, ovo, botar no micro-ondas e pegar o Tupperware e ficar comendo. A gente comeu porque a gente não ia expor essas coisas aqui. Mas o Marcelo também adora comer num potinho. Comer no Tupperware não dá, não dá, concordo com você. Ainda mais com a pessoa do lado. Sozinha a gente até come na panela, mas com a pessoa do lado. Ontem a gente se encontrou lá no térreo, no prédio, e ela passou e falou, nossa, moço, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu sou pintora, eu vim pintar um apartamento aqui. Brinquei com ela. Aí a gente subiu, depois eu comi igual um pedreiro. É igual um pedreiro. Eu falei, você não é o personagem. Era um personagem. Mas eu acabei usando esse pedreiro quando a gente transou. Pois é, ué. Você teria ciúme dele se ele sonhasse que estava transando com alguém e falasse um nome X? Não. E uma coisa que me dá tesão, às vezes, é imaginar ele com outras pessoas. Mas é só na ficção. Com outras mulheres, mas é só na ficção. Não. Isso não. Até agora, pelo menos, não. Mas tem até um nome pra isso que eu esqueci agora, né? Porque agora eles dão nome pra tudo. Sim, assim. tem. Quando você sente tesão de imaginar o seu marido com alguém ou vice-versa, tem um nome lá, X, que eu não sei. Mas eu tenho vários amigos e amigas que têm esse tesão. Eu nunca tive. Mas tem mulheres que estão em crise, mulheres super feministas que estão em crise porque tem tesão quando se imaginam numa situação sendo subjugadas. Sexo vale tudo, gente. É outra coisa. É porque se a gente for colocar tudo nesse lugar... Você entender a construção... Você não vai nem transar com o cara, né? Você vai falar, com o cara, tipo, de 4 não dá pra ficar, né, gente? Porque aí eu tô sendo subjugada. Não, aí você vai pensar aqui, gostei desse pinto porque o falo dele é maior, ele tem mais poder. Você não vai pensar o patriarcado, gente, nessa hora... Isso não dá. Putaria não tem regra, gente. Você que gosta de estatística, sim, quem separa é a mulher, normalmente, não é o cara. Geralmente. Os caras são acomodados. Se o negócio tá ruim, eles vão levando. Enfim, aí esse cara tava sofrendo pela ex, e aí um dia ele falou pra mim, cara, eu tô muito louco, porque eu tô com tesão imaginando ela transando com um cara. Eu vi o cara, e o cara é bonito, e eu fico com tesão neles transando. Eu tô muito louco, eu tô virando viado, eu acho. Porque eu tô com tesão nisso. E aí depois eu descobri que é super comum. Eu nunca tive isso.
Acho que eu queria matar a pessoa, não Olha. tesão. Eu acho sexy quando ele me conta as histórias de canalice dele com as mulheres. Não, Peço claro pra ele que me tem. contar. Você não tem nenhuma. Eu adoro que ele me conte, que depois eu fico imaginando, mas eu nem conheço essas mulheres. Sim. É, Sim, eu é uma acho que- fantasia, acho tá que num nunca é lugar fantasia. É sexo, é conto erótico. É como talvez, sei lá, se eu fosse numa casa de swing, de repente... Não, eu não ia gostar de ver você transando com alguém. Eu não ia gostar, não. Acho que não. Eu não sei, quem sabe. No próximo bloco... A gente não sabe Eu vou nada, né? pensar A gente tá um aqui casal pra... que gosta de swing e assumidamente vai ver se bem aqui com você. Pra falar sobre Não isso. tenho medo, vai que eles vão querer nós. Não, mas eles podem querer e você não. Gente, mas não é porque a pessoa é swingueira que vai te querer. Aquele cara que é muito machista e falar, o cara é gay e vai me paquerar. Quem te disse? É verdade. O cara é gay vai querer qualquer cara. Né? E a pessoa bissexual, então, vai transar com o planeta inteiro. Tem critério, gente. Pois não vai acabar nunca esse podcast. Eles fazem O fim é, gente, vamos suplementar, vamos transar, vamos conversar. Vamos malhar, que a vida é longa, né? E não vai dar tchau ali? Dá tchau pra encerrar. Tchau, gente. Tchau, gente.